Então já está gravando, muito bom estar com vocês neste grupo de estudo da Bíblia. Estamos aqui com algumas pessoas simultaneamente na sala do Zoom e também estamos gravando para o YouTube. Então, se você está assistindo depois do horário ou assistindo no YouTube, então acompanhe conosco nosso estudo sobre o livro de Daniel. Então, você já pode pegar a sua Bíblia, já pega a sua Bíblia, abra lá no livro de Daniel. Ok? O livro de Daniel está no Antigo Testamento, você pode abrir a sua Bíblia ali e também pegar um caderno, a sua caneta, o seu celular, você pode pegar o que você quiser para anotar. E como que vai funcionar? Eu vou colocar aqui um PowerPoint para vocês e aí também mandei no grupo, daqueles que estão inseridos no grupo do estudo de Daniel. Se você ainda não participa, você pode mandar uma mensagem para mim, escrever nos comentários aí, qualquer coisa, para nós adicionarmos você no grupo, porque lá nós estamos colocando também um material de apoio que vai ser transmitido aqui. E como de costume, nós, nem é como costume, mas como regra, para entender a Bíblia, nós precisamos pedir a presença do Espírito Santo. Por isso nós vamos fazer uma oração agora. Então feche os seus olhos para nós falarmos com Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos iniciando agora uma jornada de aproximadamente 13 encontros, onde nós vamos estudar sobre este livro tão maravilhoso que é o livro de Daniel. Nós só vamos conseguir entender se o Senhor estiver conosco. Nós só vamos conseguir internalizar no nosso coração e na nossa mente se o Senhor trabalhar por nós. Nós estamos abertos. Nos ajude a termos uma compreensão, para termos sabedoria, para aprendermos mais sobre este livro que fala sobre o nosso passado, sobre o nosso presente e também sobre o nosso futuro. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Então, o que eu gostaria de falar para vocês, cada encontro vai ser sobre um capítulo. Hoje, como é o nosso primeiro encontro, nós não vamos estudar o capítulo 1. Nós vamos ter um panorama geral sobre o livro de Daniel e também vamos estabelecer as nossas bases para construirmos o nosso conhecimento em cima dessas bases, ok? Vou compartilhar com vocês, só deixa eu encontrar aqui, vou compartilhar com vocês o PowerPoint. Vamos compartilhar aqui. Encontrei. Então, vamos lá. Livro de Daniel. Nós vamos ver aqui alguns modelos, que eu falei bases, mas também podemos chamar de modelos para orientar o nosso estudo. Então, nós temos 5 modelos. Cristo é o centro do livro. Nós também temos a estrutura literária, eu vou explicar cada ponto. Também o tipo de profecia, o período de tempo e a relevância prática. Estes são as 5 bases, os 5 fundamentos, os 5 modelos para orientar todo o nosso estudo durante os 12 capítulos do livro de Daniel. Então, o primeiro modelo é Cristo como o centro do livro. O objetivo da Bíblia como um todo, o objetivo deste livro é mostrar Jesus. Do livro de Gênesis ao Apocalipse, nós vemos o objetivo claro de mostrar Jesus. E é ele quem nós vamos conhecer neste livro. Nós vamos ver histórias de Daniel, vamos ver histórias dos amigos de Daniel, vamos ver profecias. Tudo isso é muito bacana e relevante para o nosso crescimento. Só que o objetivo que a gente nunca pode esquecer é que Jesus é o centro do livro de Daniel. E o livro de Daniel foi escrito muito tempo antes de Jesus nascer, mais de 500 anos antes de Jesus nascer. Mas o objetivo de Daniel é mostrar Jesus, mesmo antes dele nascer. Isso é muito claro. Então, o objetivo deste livro, como eu falei, é mostrar Jesus e mostrar que ele está com o seu povo. Aqui vocês estão vendo nesta tela, e vocês podem ir escrevendo, anotando, nós vemos cada capítulo e como cada capítulo mostra Jesus. Então vamos já iniciar a nossa viagem. Ali no capítulo 1, nós vemos que em Daniel, capítulo 1, o verso 3, também em Filipenses, capítulo 2, o verso 7, alguns versos eu só vou mencionar, e alguns eu não vou ler, só vou mencionar, outros nós vamos parar e ler para a nossa compreensão, mas você pode anotar e ler na sua Bíblia, ok? Então, no capítulo 1, nós vemos, através da história de Daniel, que o nobre se tornou servo. Daniel era um nobre e ele se tornou um servo de Babilônia. Da mesma maneira, Deus, Jesus era Deus, é Deus. E ele se tornou servo, um ser humano. Ele veio para servir e morreu por mim e por você.
Então, já no capítulo 1, nós encontramos a pessoa de Jesus. No capítulo 2, nós vemos que Jesus é a pedra que estabelece o reino. Nós vamos estudar no capítulo 2 sobre a estátua do sonho de Nabucodonosor. Vamos ver cada aspecto, vai ser muito interessante. Então, tenha paciência, nos próximos encontros nós vamos estudar. E então, nós vemos que Jesus é a pedra que estabelece o reino. Nós encontramos Jesus também. No capítulo 3, o Filho que é Deus conosco. O capítulo 3 ali, nós vamos estudar que Jesus esteve com os amigos de Daniel, protegendo, guiando. Isso é muito importante, que Jesus está comigo e com você. O capítulo 4 mostra que o céu domina a terra. Na história de Nabucodonosor, nós vamos ler que Jesus mostrou o seu poder na vida de Nabucodonosor. No capítulo 5, nós vemos que ele é o juiz, que é o dono da vida. Ele é o nosso juiz. No capítulo 6, nós vemos que Jesus é o Senhor que livra. Ali em Daniel, da Cova dos Leões, que é o capítulo 6, nós vamos ver. O capítulo 7, nós vamos ver que já vai ter uma mudança radical no livro. Nós vamos estudar isso, não se preocupe. Mas aqui é só um panorama geral, só uma visão geral. Estamos olhando, sabe quando você sobe uma montanha? Aqui em Brasília, né, a maioria de nós é de Brasília, a maioria é de Brasília. Ali no plano piloto tem a torre, né, ali de TV que o pessoal fala. Então a gente sobe na torre e olha toda Brasília quase, um lugar alto. Ou seja, nós estamos agora olhando de cima para depois nós entrarmos e vermos cada capítulo especificamente. O capítulo 7 fala que Jesus é o Filho do Homem que traz o reino. Então, Jesus é esta pessoa que traz o reino. Também no capítulo 8, Jesus como sacerdote do santuário. Nós vamos ver, no Antigo Testamento, nós vemos a presença do santuário muito forte. E vamos ver que Jesus é como sacerdote deste santuário. No capítulo 9, que estes capítulos são profecia pura. O Messias que faz a aliança com o seu povo. Jesus faz aliança, ele quer ter uma aliança eterna contigo. No capítulo 10, vamos ver Jesus como Miguel, como nosso Salvador, como aquele que nos substitui, aquele que morreu por nós. Capítulo 11, Jesus é o comandante que luta contra as forças do mal. E também no capítulo 12, ele resgata o seu povo da opressão e da morte. Então nós tivemos agora um panorama. Nós viajamos Nós viajamos por todo o livro de Daniel e vimos cada capítulo que tem o objetivo de mostrar quem? Mostrar Jesus. Então, este vai ser o nosso objetivo principal. Você está estudando este livro para conhecer Jesus. Claro, eu perguntei na hora que você se inscreveu para fazer os estudos, o porquê que você queria estudar. Muitos falaram que queriam entender a história da Bíblia, queriam entender as profecias, porque gosta do livro, porque gosta da Bíblia, porque quer aprender mais sobre a vida de Daniel. Muito legal, são motivos muito bacanas e é por isso também que nós estudamos. Só que nós devemos ter e saber firmes e ter a certeza de que o objetivo do livro é mostrar quem? Isso mesmo, mostrar Jesus. É isso que nós vamos fazer aqui, para que você esteja mais perto e conectado com Jesus. Ok? Está certo? Então vamos avançar. Um segundo ponto, um segundo fundamento, como coloquei também ali, um segundo modelo é a estrutura literária. A estrutura literária do livro de Daniel trabalha da seguinte maneira: ela repete e expande. Ou seja, eu não sou pai ainda, mas vou ter o privilégio de ser pai um dia. Mas eu sei como meus pais me educaram, também como sou pastor, eu tenho contato com muitos pais. E estes pais, eu aprendo muito com eles. Eles ensinam seus filhos através da repetição. E você que é pai sabe disso, que muitas vezes você tem que falar a mesma coisa várias vezes. E também falar a mesma coisa de diferentes maneiras, certo? Então você repete e expande o conhecimento do seu filho. Da mesma maneira, como o livro de Daniel mostra a história do universo, né, do nosso planeta, nós vemos que Deus é soberano na história e ele repete, o livro repete coisas e expande, ok? Então tenha isso na sua mente. Nós vamos verificar isso. Nós percebemos que o livro de Daniel foi escrito em duas línguas. Foi escrito em hebraico
e em aramaico. E nós vamos ver que o aramaico era uma língua falada ali no reino, né, no país de Babilônia. E também nós vemos que existe uma seção que vai ali do capítulo 2 ao capítulo 7, que mostra, na estrutura literária, para quem estuda literatura, percebe que em muitas construções literárias existe o primeiro ponto liga talvez com o terceiro, ou o primeiro ponto liga com o último, e assim nós percebemos que ele repetiu a mesma ideia para mostrar o principal. Ok? Então, nós vemos que a seção em aramaico começa ali, por exemplo, a visão de Nabucodonosor sobre os 4 reinos, Daniel 2. Depois, ele se complementa a visão de Daniel sobre os 4 reinos, Daniel 7. Ou seja, são a mesma coisa, de maneiras diferentes. No ponto B, como vocês podem ver aí, Deus livra os companheiros de Daniel, é só apenas um exemplo, ok? Para vocês entenderem. Deus livra os companheiros de Daniel da fornalha ardente, e no capítulo 6, Deus liberta Daniel da cova dos leões, ou seja, há uma libertação. Você percebe? Tanto no capítulo 3, como no capítulo 6. E aí, os capítulos 4 e 5 nos mostram que também houve uma repetição. Houve um juízo sobre o rei Nabucodonosor e depois um juízo sobre Belsazar. Eles tiveram a oportunidade de aceitar estar ao lado de Deus. Então a gente percebe que nesta construção houve uma repetição e uma expansão da ideia. Então isso é muito importante nós entendermos, ok? Se você tiver alguma dúvida, coloca lá no grupo do WhatsApp, manda no particular para mim, você que faz parte do grupo, ok? Também, se você está no Zoom, escreva aí no Zoom. Se você está no YouTube, escreva nos comentários para nós entrarmos em contato contigo, ok? Um outro exemplo disso na Bíblia é ali em Gênesis, capítulo 41, os versos 1 a 7. Eu não vou ler esses versos, mas eu vou mencionar para vocês, ok? Capítulo 41, os versos 1 a 7, nós vemos que o sonho do... Só acabei tendo um probleminha aqui. Aí, saiu. Nós vemos o sonho de José, que ele sonhou com 7 vacas magras e sonhou com o que mais? Isso, 7 vacas gordas. Depois ele sonhou com as espigas também ali. Então nós vemos que houve uma repetição e uma expansão do conhecimento quando as coisas, os símbolos significavam a mesma coisa, que haveriam 7 anos de fartura e 7 anos de fome. Ou seja, repetiu e expandiu o conhecimento. Então, nós vemos no livro de Daniel, nós vamos estudar cada um, que existe, cada um dos ciclos, né, que existem 4 ciclos proféticos que são repetições da estrutura básica. Ou seja, nós vamos ver em Daniel 2 uma profecia. Esta profecia é a mesma profecia de Daniel 7, contada de uma maneira diferente, que é a mesma profecia de Daniel 8 e 9, contada de uma maneira diferente, repetiu e expandiu. E também vemos de Daniel 10 a 12 um outro ciclo. A mesma profecia, só que repetiu e expandiu. Então, talvez alguns já pegaram a ideia, e eu estou explicando novamente, porque eu sei que tem alunos. Nós temos aqui pessoas de várias faixas etárias. Então, nós temos alunos, pais, e também temos professores, temos pessoas mais velhas. Então, eu estou passando aqui cada ponto para que tenha conteúdo para você e também que auxilie aqueles que é a primeira vez que está tendo contato com o livro, ok? Então, a ênfase do livro é mostrar Jesus e mostrar a soberania de Deus, ok? Então, vamos avançar. O terceiro pilar, né, o terceiro fundamento, o terceiro modelo é o tipo de profecia. Isso é muito importante nós entendermos, ok? Então, nós temos 2 tipos de profecias na Bíblia, e é importante você saber disso. Quais são os 2 tipos? Você já leu a profecia clássica e a profecia apocalíptica. Qual é a diferença da profecia clássica para a profecia apocalíptica? A profecia clássica tem várias características, mas eu coloquei 3 aqui, que é o predomínio da palavra do Senhor, ou seja, nós estamos aqui acompanhando a história de Jonas. Lembra a história de Jonas? Que ele foi lá pregar para Nínive. Lembra? Você conhece a história de Jonas. Ou seja, Deus falou, você vai para Nínive. Então, existe a palavra do Senhor mandou. É uma ordem de Deus. Normalmente a profecia clássica tem uma ordem de Deus. Ok?
Então, nós vamos entender a profecia clássica a partir da história de Jonas. E também nós temos o predomínio do literal. Ou seja, nós vemos que eu vou destruir. Se vocês não se arrependerem, vai acontecer isto. E também existe um cumprimento condicional. Ou seja, o que aconteceu na história de Jonas? Vai e prega. Se os ninivitas se arrependerem, eu não vou destruir. Se eles não se arrependerem, eu vou destruir. Entendeu? Então, basicamente, eu já mencionei o exemplo do pai e da mãe, né? Mas, por exemplo, olha, filho, um bebezinho ali, uma criança, se você colocar a mão no fogo, vai queimar. Se você não colocar, não vai queimar. Entendeu? É condicional. Depende da escolha do indivíduo, da pessoa. Então, se a criança colocar a mão no fogo, vai queimar. Se não colocar, ela vai ficar normal. Da mesma maneira, se houver um arrependimento, vai acontecer isso, porque eu sou o Senhor que te tirei da terra do Egito. Se vocês se voltarem para mim, se arrependerem, eu vou agir com misericórdia, vai acontecer isso, isso, isso. Mas se vocês continuarem nos seus caminhos e tal, 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 estas são as consequências do pecado de vocês. Conseguiram compreender? Esta é a profecia clássica. E a profecia clássica é verificada ali em Jonas, é verificada em Oséias, é também em Isaías, Jeremias, Amós, Obadias, Abacuque, todos estes profetas do Antigo Testamento. Mas existe também a profecia apocalíptica. A profecia apocalíptica na Bíblia, é apenas o livro de Daniel e o livro do Apocalipse, ok? E a profecia apocalíptica tem também várias características, mas eu mencionei 3 aqui, eu vou ler para vocês alguns versos aqui do capítulo 7, que está escrito no verso 1. Anteriormente, durante o primeiro ano do reinado de Belsazar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho e visões enquanto estava deitado em sua cama. Ou seja, ele teve sonhos e visões. Então, existe o predomínio das visões e de sonhos. Ok? Então, não existe aquela palavra do Senhor. Pode ter, mas normalmente é por sonho e visão. Também existem os símbolos. Nós vamos ver muitos animais, vamos ver bode e carneiro, vamos ver uma estátua, vamos ver metais, ouro, prata, bronze, ferro e assim por diante. Então, nós vemos símbolos. Então, não é algo literal. E também vemos um cumprimento incondicional, ou seja, não importa o que você escolher, vai acontecer. Entendeu? Então, Deus fala assim, se você escolher o bem, beleza, se você escolher o mal, mas vai acontecer de qualquer maneira. É basicamente isto. Esta é a diferença da profecia clássica para a profecia apocalíptica. Esses gêneros mostram que Deus usa diferentes abordagens para comunicar a verdade profética. E esse conhecimento nos ajuda a apreciar mais a beleza e a complexidade da Bíblia. Aprendemos a interpretar as profecias de acordo com o testemunho bíblico e a explicar corretamente a palavra da verdade. Ou seja, nós precisamos interpretar as profecias a partir da própria Bíblia. Ok? Se tiver alguma dúvida, você já sabe como responder. Este foi o terceiro pilar. Vamos para os 2 últimos, que é o período de tempo. Existem alguns métodos de interpretação. Eu vou citar alguns, que são 4, e vou falar com qual eu fico. Existe um método que é o preterismo, fala que ocorreu tudo no passado, né, o pretérito. A história de Daniel ocorreu tudo no passado. Para nós, agora, só estamos analisando para ver o que aconteceu no passado. Ok, é um método de interpretação. Também existe o método futurismo, ou seja, estamos aguardando o cumprimento, vai ocorrer no futuro. Beleza? Então, futuro é uma forma de interpretação. Existe também o idealismo, ou seja, são símbolos das realidades espirituais que não têm a ver com eventos históricos, ou seja, vamos ver profecias, só que faz parte das ideias de aplicação espiritual, coisas para a minha vida, para eu viver bem. Ok, é uma interpretação. Mas existe um 4º modelo, que é o historicismo. É como se fosse uma aula de história na sala de aula. Por exemplo, vocês, os alunos que estão aqui conosco, estudaram ali que quem descobriu o Brasil? Ok, alguns falam que foram os índios, por exemplo. Nós vemos ali que os portugueses vieram, e aí houve a colonização do país e tudo mais. Nós estudamos a história.
Ou seja, ao estudarmos a história, nós vemos o que aconteceu no passado no Brasil. Nós vemos, por exemplo, Brasília. Foi o JK que começou aí o movimento para construir Brasília e Brasília foi construída assim, assim, assado. Ok, nós entendemos a partir da história. Esta história influencia o nosso presente, que vai influenciar o nosso futuro. Ou seja, nós sabemos que existem, por exemplo, existiram duas grandes guerras. Nós sabemos os motivos por que as guerras começaram. Nós sabemos quem guerreou, quem foi o vitorioso nas duas guerras. E sabemos que hoje, se por um acaso for acontecer uma guerra, nós sabemos a partir destas guerras como talvez poderia começar uma guerra, quem poderia se envolver e as consequências desta guerra. Ou seja, a história nos mostrou, a parte do passado, do presente, o futuro nos mostra como nós podemos agir e conhecer aquilo que vivemos. Então, Deus revela uma sequência histórica que não se rompe, ou seja, ininterrupta, desde a época do profeta até o tempo do fim. Então, eu fico com este método de interpretação, que, ou seja, Daniel escreveu e algumas coisas eram para a época dele, algumas para o futuro, depois dele, antes de nós, outras coisas para o futuro que chega a nós. Ou seja, nós vamos ler algumas coisas no livro que remetem ao nosso futuro, ao nosso presente, ao nosso passado, ao nosso presente e ao nosso futuro, ok? Uma outra coisa que nós vamos ainda relembrar mais para o final do livro, que é o método de interpretação princípio dia e ano. Nós vemos na Bíblia, aqui eu só coloquei os versos para mencionar para vocês, Números capítulo 14, o verso 34, Ezequiel, os versos 4, 5, 6, eu acabei não colocando o 7 por um erro de digitação, é o verso 7, mais precisamente os versos 6 e 7, nós vemos o princípio dia e ano. É só para você já anotar e saber, ok? Então, o princípio dia e ano é que na linguagem profética, ok? Eu vou explicar isso no momento certo, que cada dia simboliza um ano. Mas agora é só para você já saber, ok? Não que tudo o que está no livro de Daniel que fala em relação ao dia ou anos representa esse princípio de ano. Não é isso. Mas é só para você já anotar aí, ok? Se tiver alguma dúvida, você me fala. E o último ponto para encerrar é a sua relevância prática. O que fala para nós hoje, a maneira que nós vivemos. São 3 pontos que eu gostaria de finalizar. Primeira coisa, Deus é soberano. Ele manda. Ele é soberano na história. Ele não nos abandona por ser soberano. Ele está ao nosso lado. Ele está do seu lado. Ele está sempre contigo. Deus é soberano. E eu gostaria de ler um verso para finalizar essa questão da soberania de Deus, que está lá em Jó, no capítulo 19. Se você quiser abrir, Jó, capítulo 19, o verso 25, que diz assim: Quanto a mim, sei que meu Redentor vive e que um dia, por fim, ele se levantará sobre a terra. Eu sei que o meu Redentor vive, ele vai se levantar, porque Deus é soberano. Deus guia a história. E também no livro de Daniel, o capítulo 6, os versos 19 a 24, nós vemos aqui que o rei viva para sempre, meu Deus enviou seu anjo para fechar a boca dos leões, e o rei fala, em seguida o rei ordenou que prendessem os homens e que louvassem apenas ao Deus de Daniel. Nós vemos que Deus protegeu o profeta, ele é soberano na sua proteção. Então Deus é soberano. Também Deus conduz a história. Uma segunda relevância prática, Deus conduz a história. Ele é soberano e ele conduz. Ele está no controle da sua história, da minha história, da história do mundo todo. Ok? E ele recompensará o fiel. É o exemplo a ser seguido ainda mais pela história ser cíclica. Ou seja, nós vemos que Daniel foi protegido da mesma maneira que José foi protegido, que nós também somos protegidos. Ou seja, ele vai recompensar todos aqueles que forem fiéis. É o quinto ponto, a sua relevância prática. Deus é soberano, conduz a história e ele recompensará o fiel. E este foi nosso primeiro tema, algo muito tranquilo, algo muito prático, para que nós possamos criar a nossa base, para assim construirmos em cima cada capítulo.
Ok? Deixa eu verificar se tem alguma pergunta. Ninguém colocou aqui no bate-papo. Nós temos mais 2 minutos para encerrarmos o nosso Zoom. E o pessoal no YouTube, então se você tiver alguma pergunta, manda lá no grupo. Vou encerrar a gravação agora e nos vemos no nosso próximo encontro.